Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 10 de abril de 2017. Temer eleva gastos em projetos da área militar. Depois de sofrerem corte severo em razão do ajuste orçamentário iniciado pela ex-presidente Dilma Rousseff PT, os investimentos da área militar voltaram a ganhar impulso no governo Michel Temer PMDB. Em 2015, essa modalidade de gasto caiu para 6,7 bilhões de reais, ante 12,1 bilhão de reais no ano anterior, em valores corrigidos pela inflação. Em 2016, os desembolsos elevaram-se em 36% e ultrapassaram os 9 bilhões de reais. Entre os principais programas, a Aeronáutica compra caças e encomenda cargueiro e avião-tanque à Embraer, a Marinha desenvolve submarinos, e o Exército troca a frota de blindados. A pasta da Defesa dispõe da segunda maior verba para investimentos no Executivo Federal. Está atrás dos transportes, onde as despesas também aumentaram no ano passado. Já a educação, terceira colocada, manteve-se no patamar pós-corte. O ministro Raul Jungmann disse à Folha que as forças ainda estão distantes do nível adequado de aquisição de equipamentos. Os recursos programados para este ano, de 9,7 bilhões de reais, estão sujeitos a cortes. Composto majoritariamente por encargos com pessoal, o gasto total da defesa, equivalente a 1,4% do PIB, é modesto para padrões internacionais. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a guerra nas perguntas abaixo 742. Que é o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. 743. Da face da terra, algum dia, a guerra desaparecerá. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. 744. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra. A liberdade e o progresso, desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização. Escravização temporária, para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. O Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, no livro Filosofia Espírita volume 15, afirma que os países que suscitam guerras para proveito próprio são os grandes culpados, e responderão pelos desastres que provocarem, dos flagelos que torturam os povos. Dizia Jesus: é necessário escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. A ambição, quase sempre, é o motivo dos países famintos por dinheiro e bens materiais. Os que perdem a guerra, além da derrota e muitas perdas, ainda são surrupiados pelos vencedores, sofrendo expoliações de todos os tipos.
Por simples conveniência, os opressores acham que devem fazer justiça pelas próprias mãos com os seus semelhantes, os quais já sofrem muitas necessidades. Jesus, há quase 2000 anos, já preveniu aos intérpretes da lei de Deus o que poderia ocorrer com eles, conforme Lucas anotou no capítulo 11, versículo 46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos, nem com um dedo os tocais. Eis o que fazem os países chamados desenvolvidos, a que chamamos de opressores. Eles sobrecarregam os ombros dos países pobres, colocando-lhes fardos pesados, mas nem com o dedo querem tocá-los. São os grandes culpados dos flagelos acontecidos. Não sabem eles o preço que deverão pagar, porque a natureza lhes responderá dentro da justiça de Deus. Assim pode ocorrer também com os homens. A lei nos diz que ninguém oprime sem ser oprimido, ninguém persegue sem ser perseguido. Tudo o que damos, recebemos de retorno. Muitos são os que fazem guerras exteriores, e muitos mais os que fazem guerras interiores, que suscitam flagelos íntimos, que são bem piores. Jesus veio nos ensinar como termos paz, deixando para a humanidade o remédio para todos esses males: o Evangelho. Não queiramos ser os culpados da desarmonia entre os povos e os seres que os acompanham. Conservemos essa postura ante o Cristo de Deus, procurando Jesus e nos fazendo entendidos dos seus preceitos, vivendo-os no dia a dia, para que passem as tempestades e surja bonança em nosso caminho. Os homens que suscitam guerras escrevem no livro da vida seus delitos para com a sociedade, e lhes custará muito caro reparo, talvez muitas experiências na terra ou em outros piores que ela, em duras expiações, em que a consciência vai se revelando para que possamos, por misericórdia, não nos revoltarmos contra a vida e, às vezes, contra o próprio Criador. Provocar uma guerra para proveito próprio é incorrer em perigo desastroso. A doutrina dos Espíritos nos traz convites todos os dias para que possamos mudar a nossa postura espiritual, no modo de conversar com os outros, de agir com os nossos semelhantes, porque a palavra é força poderosa que destrói e constrói, de acordo com os sentimentos que alimentamos. É por isso que Jesus é o nosso mestre incomparável. Ele é o educador do Verbo em todas as situações. Não sejamos os grandes, nem mesmo os pequenos culpados. O nosso lugar de seres conscientes, os nossos deveres, deve ser de benfeitores em todos os rumos, ajudando e servindo, somente por amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de abril, por Feijão.